Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia. Como vocês estão vendo aí, né, em áudio, vocês estão me ouvindo hoje. E eu quero compartilhar 2 Samuel no capítulo 5, né? Para quem já leu aqui a palavra de Deus no capítulo 5, ele vem falando que Davi ele se tornou rei de todo Israel, né? Mas ele tinha ainda que conquistar Jerusalém. Mas nós vamos ver aqui que o inimigo estava se opondo, né? E aqui vem dizendo que o rei ele partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que vinham naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: você jamais entrará aqui. Até os cegos e os aleijados são capazes de impedi-los, né? Então, estamos vendo aqui a oposição, né? Que já estava sabendo, né? Que Davi estava indo de encontro a ele e olhando para ele, né? Começou a zombar do Deus dele e dele também, né? E nós sabemos que quem zomba de nós está zombando de Deus, né? Está zombando e naquele momento é Deus que está assumindo o comando, o controle da nossa batalha, né? Deus jamais vai deixar o servo dele ser envergonhado, né? Então, Davi foi lá para lutar contra os jebuseus, né? Que estavam naquele lugar. Mas só que eles, de certa forma, queria atingir o emocional de Davi, por ele estar zombando, né? E ainda dizendo que jamais ele vai entrar ali, né? E ainda até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Em outras palavras, dizendo que Davi, ele era fraco, né? E ele não ia conseguir entrar porque eles impediriam, né? Ou seja, diziam isso porque imaginava estar seguro, né? Ele estava seguro na força do braço, mas Davi estava indo para lutar na força de Deus. E na força de Deus, o Senhor na frente, no comando, no controle dessa batalha, jamais ele perderia essa batalha, por mais que os adversários estavam se opondo. Ele entendia, né, que isso tudo fazia parte, porque os adversários gostavam de agir, neutralizá-lo antes da luta com as falácias, né? Tentavam então enfraquecer primeiro na mente, para assim eles começarem a lutar e ver que eles estavam fracos e achar que iriam perder. Mas Davi ele era esperto, era um homem de Deus, ele sabia, né, que o inimigo já estava dando o grito de derrota, né? Quando você ora na pessoa e ela manifesta, o diabo começa a dizer que não vai sair, né? Começa a fazer as graças dele, zombar, né? Dizer que não vai sair e começa a fazer aquelas palhaçadas dele, né? Porque ele já está dando o último grito dele de derrota. E por isso ele já vem amedrontando, se achando e achando que tem um domínio de tudo, dizendo que não vai sair, pois o trabalho que foi pago, que foi ganho, né, foi bem pago, ele acha que não vai ser desfeito. Ou seja, ele acha que não vai se desfazer, mas através do poder, da autoridade, do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, ele age com a falácia dele, porque ele sabe que é derrotado, né? E aqui o diabo estava manifestando, porque ele sabe que aonde ele pode tentar paralisar, se assim o deixar, é na mente ou no coração, né? Ele estava falando e se sentindo seguro porque a força dele era no braço e provavelmente tinha outros deuses, né? Então se garantiam. Mas Deus tornou a fortaleza de Sião.
tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse aos seus soldados: eu odeio esses jebuseus, cegos, aleijados, né? Você vê que o que os adversários estavam chamando eles, zombando, Davi acabou chamando eles também. Odeio esses jebuseus, cegos e aleijados. Quem o ataca deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado, né? Os cegos, aleijados não entrarão na casa, ou seja, somos fortes demais para entrar, para vencer uma batalha, ou seja, forte mesmo, então são eles, né? Ou seja, esse baixinho não vai vencer, em outras palavras. Esse baixinho não tá com nada, porque Davi ele não era tão alto assim. Ninguém dava nada por ele, né? Você vê que quando ele for lutar com o filisteu, o Golias também zombou de Davi. E ele disse, né? E Davi, ele foi apenas com uma pedra, né? E o adversário estava bem equipado. Ele já tinha títulos por vencer todas as batalhas. Ele ia com arma, ele ia com escudo, ele ia todo equipado, todo montado na armadura. Mas Davi não precisava disso, porque a fé e a confiança estavam no coração dele. Ele foi com o que tem, e Deus honrou e Deus abençoou. E ainda a estratégia foi dada a ele durante a batalha, durante o processo. Então, durante o processo, tudo acontece. O que nós não tem, Deus faz criar. Aparece na hora para a gente lutar e não ser envergonhado. Então, quem garante a nossa entrada no processo ao qual Deus está trabalhando, garante todo o sustento, né? Garante tudo que for necessário para nós sermos aprovados, para não sermos envergonhados. E você acha que Deus iria deixar Davi ser envergonhado pelos filisteus, pelos jebuseus, né? Que estava ali já zombando de Deus e dele também? Não, Deus não deixaria essa afronta, essa humilhação passar, né? A origem do ditado, os cegos e aleijados não entraram na casa, né? Dizendo que ele jamais ia entrar e ia possuir aquele lugar. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e chamou a cidade de Davi. E ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiro com madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros que construiu o palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado o seu reino por causa de seu povo, Israel. Então Davi entendia que ele era a escolha de Deus, né? Que ele era a escolha de Deus, que a honra e a glória pertencia ao Senhor, né? Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubina esposa e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi, que nasceram em Jerusalém. Samua, aí vem dizendo os nomes dela todinha aqui. E você vê que depois dessa batalha, ao qual ele teve êxodo, né? Que ele possuiu, né? Ele possuiu essa cidade. Ele já tinha possuído, né? Ele veio outra batalha, né? Surgiu uma nova batalha para ele. Você vê que nós, filhos de Deus, estamos também nesse exercício aqui, para exercitar a nossa fé. Que a vida do cristão é assim. Luta, vence uma batalha, já tem outra luta. Já tem outras adversidades. Então, não para, né? Porque tem que haver crescimento, amadurecimento e também, né? Você tem que estar exercitando também a fé, o que você aprendeu colocando em prática. Então, você exercitando, você vai vencer esses processos
e além vai ser a própria testemunha de Cristo. Então, depois já desse episódio aqui, que ele venceu, aqueles que afrontavam, aqueles que queriam humilhar, né, usando as palavras para até machucá-lo, mas o coração brindado de Davi estava, que ele já tinha entregado cada batalha dele nas mãos de Deus. Então, ele ia na fé e na confiança. Vamos ver aqui também, depois já dessa luta aqui, a qual ele venceu, ele vai derrotar os filisteus. Os filisteus vão começar a se opor também contra ele. Então, estamos lendo aqui o capítulo 5, onde vem falando já da segunda batalha dele, né? Então, é dessa forma, né? As lutas estão aí, os desafios vêm chegando e elas não vêm falando o dia e nem a hora. Mas nós que temos compromisso com Deus, nós temos que estar alicerçado e fortalecido, guardando a palavra de Deus no nosso coração, ou seja, unidos ao Senhor, tornamos um só espírito com Ele. Permanecendo no Senhor, há grande chance de vencermos. Se não tivermos unidos ao Senhor e à sua palavra, a nossa fé será pouca, fraca, ou até mesmo possamos, diante dela, esmorecer, e assim as lutas vêm tomando e tirando as nossas forças porque não estamos exercendo os nossos direitos. E assim vamos ter sim que pedir ajuda ao Senhor, como aconteceu com os discípulos, pois podia estar usando a autoridade que Cristo deu a eles. Mas se não ocorreu, clamou pela ajuda do Senhor, o Senhor ajudou. Mas era necessário usar a fé deles, pois já tinham andado com Jesus, visto de grandes milagres, maravilha, e Jesus também estava no barco dele. Então, mesmo o Senhor estando conosco, muitas vezes vai surgir a dúvida, vai surgir o medo, e assim acaba vivendo por vista e deixa de agir a fé, de usar a autoridade que Cristo concedeu. Vamos já ler aqui o 17, né? Vamos aqui ler já o 17, no capítulo 5, versículo 17, que Davi ele vai derrotar os filisteus, porque os adversários não estavam satisfeitos, porque ele se tornou rei de Israel. Mas essa escolha foi de Deus, que foi atrás dele, lá cuidando das ovelhas. O Senhor ungiu ele para essa missão, mas só que o adversário sabia. E aqui eles mostraram que não estava aceitando o chamado de Deus na vida de Davi. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, eles mobilizaram as suas tropas para capturar Davi. Porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Então, você vê que ninguém tinha nada a ver com a escolha de Deus na vida de Davi. Mas o adversário estava tão irado pelos propósitos de Deus na vida dele, que foi tentar interferir, foi de encontro para acabar com a vida de Davi, né? Mas quando ele ficou sabendo, ele desceu de lá, né? Eles queriam capturar o Davi, né? Mas Deus fez ali ele saber e assim ele foi se desviando ali. Então os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: eu devo sair e lutar contra o filisteu? Tu os entregarás em minhas mãos? Então Davi foi consultar o Senhor, ele foi orar. Você vê, o desafio está chegando e foi muito rápido. E tem coisas que acontecem muito rápido que você não espera. Davi saiu da rota ali do inimigo e foi orar a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo lutar contra o filisteu? O que o Senhor tem a dizer sobre isso? O Senhor vai me entregar nas minhas mãos? Então, olha só como é importante a gente apresentar a Deus em oração as nossas lutas, nossas queixas, as adversidades que estão surgindo. Colocar Ele na frente da nossa batalha, ou seja, entregar o controle totalmente dela. Senhor, eu por mim agiria assim, mas o que o Senhor acha? O que eu devo fazer? Você vê o quanto ele temia Deus, respeitava Deus, queria acertar. Ele queria lutar, mas sabendo a opinião do Senhor. Ele queria saber como o Senhor faria.
né, diante dessa luta aí. O que o Senhor ia fazer? Para que ele pudesse também seguir as orientações e assim obter êxodo, e não ser mais uma luta fracassada, mas sim com o Senhor na frente, tendo vitória. E o Senhor responde para ele: sim, Davi, vai, pois certamente eu vou entregar nas suas mãos, você pode lutar, né? Então, quando nós lutamos no mundo espiritual, combatendo a ação maligna, o mal ele cai por terra. Ele tem que bater em retirada, ou seja, por um caminho veio, por 7 vai fugir. O inimigo vem contra nós e nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, né? Ah, mas o inimigo, ele não vem declarando quem ele é de fato. Então ele vem com os problemas, mas o diabo fica em oculto, né? O mandante do crime, o mandante da organização, o pai, o chefe. Quem é o chefe lá dos demônios? Que foi pago, né? Foi pago. Foi pago para poder agir na adversidade, neutralizar, impedir, amarrar. Então, as legiões ali, né? O chefe que ganhou para destruir a vida da pessoa, ele tem essa missão. E ele, de todas as formas, ele quer concluir, né? Mas através da oração e do poder que há do nome de Jesus, esse mal que foi pago, esse trabalho que foi feito, ele é desfeito e queimado pelo poder do nome de Jesus. Então você vê que o poder de Deus neutraliza e desfaz todo o mal. E as obras malignas, ela é um engano. Ela tira, né, tudo que a pessoa tem. Mas Deus não tira, não. Deus dá e não tira. O diabo dá, é uma falsa propaganda enganosa, né? A pessoa vai, ele cede alguma coisa, mas depois vai lá e tira. Ou volta a 7 pior. Quando não cumpre, né, com os trabalhos que ele vem pedindo, a revolta é grande. O mal começa a atuar em outra área da vida da pessoa. Ou até tocar em alguns membros da família, né? E às vezes você acha que está fazendo aquele trabalho para aquilo, está fazendo para amarrar a sua vida, para destruir a sua vida. Ah, vai, compra isso, faz aquilo, você faz. Quando vê, está tudo amarrado, porque o trabalho não foi para aquilo, o trabalho foi para destruir a sua vida. Então, para você ver que o diabo, ele tem planos falsos, ele é mentiroso, ele engana, ele prende as pessoas nessas coisas. E aqui, Davi estava indo com a direção de Deus, estava consultando a Deus. Ele estava consultando a pessoa certa. As pessoas vão se consultar com Baal, as pessoas vão se consultar porque elas querem o resultado imediato. Ela quer que venha com um efeito mais rápido. Elas querem ter os desejos delas realizados. Quer dizer, a maldade é realizado, porque a inveja é um mal, é uma doença. Então ela quer ver o desejo dela, da maldade dela, sendo realizado com mais pressa, com mais precisão. Então ela vai correr o meio mais fácil, né? E não vai medir esforços no trabalho, no valor, né? Mas aqui, Davi estava buscando quem é vivo, quem é poderoso, né? E esse Deus aqui, que é o único Senhor, que garantia a vitória, né? E esses deuses aí, eles garantem, mas só que eles mesmos arrancam, eles tiram. E o que nós temos, o que o Senhor abençoa e faz a gente ter, ela é permanente.
É para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. O que a gente conquista é com dignidade, com justiça, né? E quando as pessoas que vão invocar outros deuses, vai buscar, não é com justiça, é com injustiça, porque é para fazer o mal para o próximo, é para destruir a vida do próximo. Então, conquista a base de injustiça, de mentira. E aqui Davi, ele estava agindo com verdade, ele estava buscando a direção certa e iria lutar quando assim o Senhor liberasse. Quando ele lutasse, ele sabia que o Senhor entregaria na mão dele. Então ele foi obedecendo a voz do Senhor. Quem obedece à voz do Senhor não será envergonhado. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Vamos ler aqui o 19. Então, Davi perguntou ao Senhor: devo sair para lutar contra os filisteus? Então, Davi foi Baal, Berazim, e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos, como uma violeta em inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal, Berazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco depois, os filisteus voltaram e se espalharam pelo vale de Rafaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Então, você vê, né? Primeira vez veio afrontar. Na segunda veio também afrontar. Então, para você ver, os problemas vão e vêm. E se haver crescimento ali, você vai agir com amadurecimento. Senão, você vai ficar preso ali dando volta, né? Vai agir com infantilidade, né? Então, você vai agir na fé e confiança, com filtro no coração e no ouvido, e assim, sendo um gelo diante do adversário que vai tentar agir ali, neutralizando ali a mente. E assim, ouvindo a voz de Deus, colocando em prática, vai haver êxodo e vitória, né? Então, você vê que passou ali, eles vieram de novo, foram derrotados, passou um tempo, né? Os inimigos vieram de novo, voltaram para se espalhar no vale de Refaim. Mais uma vez, Davi, ele vai e ora ao Senhor, não os ataque pela frente, já teve orientação diferente pelo Senhor. Davi, eu estou liberando você para essa luta, mas, porém, vocês têm que ir pela frente. E ele disse assim, olha, em vez disso, dê a volta por detrás deles e ataque os perto dos álamos. E ele teve essas orientações aqui, que ia ser assertivo contra os adversários, né? O Senhor falou, olha, se você seguir essa orientação aqui, seus adversários vão ser derrotados. Eu estou liberando você ir lutar, mas você tem que agir conforme eu estou falando. Vai pela frente, você vai dar a volta por detrás dele, você vai atacar lá perto do álamos. Quando vir um som, como de pé marchando por cima dos álamos, ataque. Esse vai ser o sinal na hora certa que você vai ouvir, é para vocês atacar eles. É o sinal da minha parte. É o sinal de que o Senhor vai na sua frente para derrotar o exército filisteu. Olha que forte. Quando vocês assim ouviram, né? Quando vocês ouvirem um som de pé marchando, é porque eu estou indo na frente de vocês, conduzindo a batalha. E aí vocês podem atacá-lo, porque eu que vou lutar por vocês, né? É um sinal que o Senhor vai na frente de vocês para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou, derrotou o filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então, olha só, hein? Que palavra forte. Quando ouvir um som como de pé marchando por cima do álamo, ataque.
né? É um sinal que o Senhor vai à frente para derrotar o exército filisteu. Então, um sinal desse, hein? Um sinal desse é muito forte. Você ouvir que o Senhor está na frente e você age conforme Ele falou e o milagre acontece, o poder de Deus se manifesta, né? Então, as lutas vêm, as adversidades aparecem. Quem vai guerrear suas batalhas é o Senhor, se assim você colocou Ele na frente da sua batalha. Porque quando a gente ora, a gente está entregando a Deus. E Ele vai assumir todo o comando. Você tem que estar na posição e ver tão somente o Senhor guerrear, o Senhor lutar por você. Então, quando você está concentrado, você está firmado ali no Senhor, você não vai temer a adversidade, você não vai temer o inimigo. Por quê? Porque você nunca está sozinho, Deus sempre está do seu lado. Sempre está do seu lado, cuidando de tudo. Mas humanamente falando, não está acontecendo, está tudo ao contrário, está difícil. Eu estou no deserto, eu estou na fornalha de fogo. Ah, mas pode ter certeza que até dentro da fornalha há de haver providência, há de haver livramento e a manifestação no poder de Deus, né? Há de ver o nome do Senhor ser exaltado e glorificado, porque Ele trabalha durante o impossível. Ele chega na hora imprópria, na hora que aparentemente não tem solução, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, nós estamos vendo aqui que a gente só vence quando o Senhor está na frente da batalha. Davi, ele estava liderando, ele já tinha liderado Judá por 7 anos, né? Ele já tinha reinado em Judá por 7 anos, 6 meses. Então, em Jerusalém, ele reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. E você vê que em todas as batalhas ele incluiu o Senhor. Ele estava ali andando no temor a Deus. E a liderança dele com o Senhor na frente, sendo fiel a Deus, faz com que ele venha ter êxodo, né? Se ele largar o Senhor, ele estaria passando vergonha aqui diante dessa luta aqui. Porque seria uma brecha onde o inimigo envergonharia. Mas ele estava aqui bem com o Senhor e ele teve êxodo. Então, você vê, né? Tendo brecha, tendo o inimigo agindo, né? Tocando na sua vida. Quando você vai expulsar o diabo, ele vai rir zombar da sua cara. Não vou sair. Você está me servindo, você está fazendo o que eu gosto. Por fazer o que eu gosto, eu não vou sair, pronto, está acabado. Eu vou concluir com o meu propósito, eu vou destruir você. Então, para enfrentar o adversário, não pode ir despreparado com a brecha. Tem que fechar essa brecha, né? Para não ser envergonhado. Então, aqui não estava tendo brecha, né? O inimigo teve que se sujeitar, o inimigo teve que cair por terra. E assim, a vitória foi certa. Então, nós sabemos que o povo israelita, quando ele estava unido ao Senhor, eles tinham êxodo. Quando eles estavam longe, distante do Senhor, eles perdiam a batalha. Eles perdiam a batalha por quê? Porque estavam na desobediência. Mas quando eles se voltavam para o Senhor, quando os adversários vinham ao encontro deles para guerrear, batalhar, o Senhor guerreava por eles, eles tinham êxodo. O mal não tocava neles. Então, sem essa cobertura espiritual, o mal vai atacar, o mal vai ter como liderar. Pois os que habitam na habitação forte, nos esconderijos de Deus, o inimigo não vai encontrar, não vai tocar, não vai destruir. Quem está fora, desprotegido, né?
não está nessa habitação forte de Deus, o mal vai encontrar, vai tocar. Então, hoje você tem a oportunidade de se redimir e de voltar-se para o Senhor, para que em todas as batalhas você tenha êxito. Não pode deixar esse espaço, não pode deixar o inimigo reinando na sua vida. Você tem que fechar aí essa brecha e passar a lutar no mundo espiritual com essa brecha aí já fechada aí, né? Ah, mas eu não tenho essa brecha, né? Eu estou bem com o Senhor, glória a Deus. Continua firmado, né? No Senhor, cada vez mais. Pois aqueles que estão em pé, cuide para que não caiam, todo o tempo cuidando da sua vida para com Deus, sua intimidade com o Senhor. Então, aí você está dizendo, eu estou firme, glória a Deus, eu estou lutando, estou permanecendo no Senhor, estou fazendo igual Davi. Continue fazendo. Continue, porque o seu testemunho, ele servirá para fortalecer a vida daqueles que estão longe, que estão fracos, e daqueles que estão passando por adversidade e vão ter que usar a arma certa espiritual para assim ter êxodo, porque com a força do braço a gente acaba fracassando, né? Porque vai ver sangue e com a força de Deus, lutando com Deus na frente, é Ele que vai lutar por nós, Ele que vai pelejar ao nosso favor em nome de Jesus. Amém? Você vê o quanto Davi também enfrentou desafios, você vê o quanto Davi, ele enfrentou assim uma batalha, daqui a pouco veio outra batalha, umas 3 batalhas aqui, podemos dizer, que veio contra ele. E você vê que todo o tempo ele estava em exercício no mundo espiritual, ele estava ali não dando o que o inimigo queria. O que o inimigo queria? Enfraquecer. O que ele queria? Ter reações ao contrário, né? Ter reações que ele esperava que Davi viesse ter, mas só que ele deu ao contrário. Ele deu para essas adversidades a sua fé e confiança, ele deu para essa adversidade o que o inimigo não estava gostando, que ele não queria. Ele deu para o inimigo a confiança dele. A dependência de Davi estava no Senhor. E por estar no Senhor, o Senhor crescia e ele diminuía. Então, as pessoas se espelhavam, as pessoas viam Deus em Davi, né? Ele via que Davi tinha êxito, que Deus era com eles, né? Mas nós estamos vendo aqui que o diabo estava vindo com tudo para cima dele, porque não estava aceitando o chamado dele. Não estava aceitando a escolha de Deus, por saber que ele é o novo rei de Israel. E eles foram lá tirar satisfação, eles foram lá para tentar mobilizar e capturar Davi. Quem que está atrás do ungido de Deus é o diabo, que ele não quer que os propósitos de Deus vá avante, não é verdade? O inimigo pode estar atrás de você aí, né? Porque ele foi pago para isso. O intuito do inimigo é o quê? É matar, roubar e destruir, né? Mas a palavra de Deus diz, ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor, pois toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós, em juízo tu as condenarás, né? O inimigo foi pago para ir atrás de você, porque nós, ser luz deste mundo, ser a escolha de Deus nesse mundo, sofrer retaliações, é ter o próprio inimigo na sua cola. Mas, quando nós oramos, o poder de Deus entra em ação. Você não deve temer aquele que pode tirar, matar o corpo, mas temer aquele que pode tanto matar o corpo quanto a alma, né? Então, temei ao Senhor, não homem, não o que eles podem fazer de mal contra a sua vida, porque quem tem o domínio e o poder de todas as coisas é o Senhor. Então, Davi,
ele não temeu, ele fez o certo, ele foi orar. Então, ore, apresenta para Deus. Faça presente o que está acontecendo com você, para que o Senhor venha assumir o controle e venha dar orientações a você. Como deve agir, proceder, né? Com a sabedoria de Deus, diante do cenário, das lutas, perseguições ocultas, né? E Deus, ele sempre faz a gente saber, como já tinha falado com Davi, né? Fez ele saber, olha, os filisteus estão à procura para te capturar. Ele ficou sabendo, chegou essa informação até ele, mas foi o próprio Deus, né? O próprio Deus. Então, o que estava em oculto foi revelado para cair por terra, para ele saber e orar. Então, tem coisas que Deus, ele mostra, ele revela para nós orarmos. Porque Deus, ele trabalha nesse período aí de adversidade, para trabalhar, nos habilitar também. Amém, queridos? Eu não vou me estender muito, mas eu quero dizer para vocês que Deus está no controle e Ele está operando na minha e na sua vida. Confie tão somente no agir de Deus, pois o nosso Deus, ele não está dormindo. O guarda de Israel não está dormindo. Ele sempre está atento ao que está acontecendo ao nosso redor. E ele diz mais: eu serei para ela como uma muralha de fogo ao redor. Há fogo de Deus ao seu redor para te guardar e proteger de todo o mal no nome de Jesus. Confia no Senhor de todo o seu coração. E o mais ele vai fazer no nome de Jesus. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se entraram no seu território para te afrontar, pode ter a certeza que você vai, mas com a fé e confiança, e vai colocar o Senhor na frente. E assim, a ação do mal é quebrada. O mal é disperso, é arrancado dos seus caminhos. E naquele momento, vai haver vitória para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu vou ficar por aqui, mas amanhã eu estou de volta. Lembrando a vocês que tem vídeo novo lá no canal. É importantíssima a interação de vocês nos vídeos. Se essa palavra tem sido edificante, abençoada, curta aí, toque aí no OK, visualize até o final, pois juntos, unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes para a glória de Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, convido a se inscrever e tocar aí na opção todas, para que todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube te notifique e você assim pode assistir e ser abençoado com a palavra do céu no nome de Jesus. Amanhã estarei de volta. Fique na paz de Cristo. Quando não apareço nos vídeos, estou em áudio ou estou colocando a mensagem por escrito lá em postagem em comunidade. Fique na paz e tchau, tchau.